Olá, pessoal da família Portal Paz. Esse é um vídeo de estudo das mensagens dos mentores. Tinha um tempo já que eu não gravava esse vídeo com o Jordelei. Vai ser um prazer refazer isso. E essa é a mensagem de número 11. É uma mensagem que tem muitas partes, né? É uma mensagem longa. O título dela, Transformação do Planeta, foi escolhido pela Caroline, né? Em outubro de 2020. Tudo jóia contigo, Jordelei? Tudo 100%, né? Tentando mudar sempre o visual para ficar diferente do vídeo anterior. Para a gente não ficar parecendo que está com dois irmãos gêmeos, né? Exatamente. Mas é isso, é uma mensagem do mentor Oikenas e é uma mensagem bastante profunda. Eu reli ela não tem muito tempo, mas confesso que agora a gente escolheu ela meio de surpresa aqui. Vamos ver no estudo o que os mentores inspiram a nossa fala. Então vou passar um trecho da mensagem e logo a gente volta. Saudações energética, vos trago uma vez mais do mundo espiritual. Boa noite a todos. Como estão, amados e benditos filhos de Deus? Tenho a certeza de que nesta noite sairão infinitamente melhores do que chegaram até aqui. E isto também se dará durante a semana, durante os meses, durante os anos, que esta transmissão ficar liberada. Todos nós encontramos no nosso dia a dia dificuldades. Algumas vezes as dificuldades estão ligadas à comunicação. Parece que por mais que nos esforçamos, não conseguimos nos comunicar. Parece que todas as palavras encontradas no nosso vocabulário não são capazes de expressar aquilo que sentimos ou que gostaríamos de dizer. Muitas vezes encontramos apenas a energia da solidão, do abandono ou do esquecimento. Porque parece em vão gritar, espernear ou falar. Mas ao mesmo tempo, em outros momentos, basta apenas um olhar que parece que olhos com olhos se comunicam e transmitem as verdades. A humanidade terrena passa por transformações incríveis. Que se vocês pudessem vir, ficariam admirados com a transformação que vem ocorrendo no mundo. O mundo terreno dos reencarnados e encarnados está praticamente de pernas para o ar. Tantas confusões, tantos conflitos, tantas preocupações e medos com as doenças, com a pandemia. Mas bem, o ser humano ainda não percebeu que tudo isto é transitório e que já está conseguindo, diante de suas capacidades, alcançar um fortalecimento que parecia impossível a olhos nus, alguns meses atrás, imaginar. Hoje, o nível de solidariedade, de amor e de esperança espalhada no globo aumentou de forma inimaginável. Cada vez mais irmãos e irmãs estão buscando o autoconhecimento, estão buscando o conhecimento de questões espirituais, científicas, dedicando-se ao estudo e o aprimoramento do seu intelecto e da sua moral, como nunca visto antes na história do planeta Terra. É isso, não é? Para mim foi uma coincidência impressionante o fato da gente ter acabado de gravar o vídeo de membros
E uma das ideias que me veio lá no vídeo de membros foi assim: está aproximando do ano novo. Nós estamos gravando, hoje é dia 22 de dezembro, né? Então está aproximando o ano novo e as pessoas começam a fazer aquelas listas de fim de ano, né? De mudança. E eu tinha visto na internet tem poucos dias assim, como as listas têm coisas para eu fazer, para eu ganhar, né? Para eu conquistar, coisas de experiências que eu quero viver. Mas muito poucas listas têm mudanças internas, né? E como o autoconhecimento. Então, é interessante como agora no finzinho, né, desse trecho, aí ele cita como tem muitas pessoas buscando o autoconhecimento. E aí eu acho que isso pode ser um contraponto interessante, né? Porque às vezes a percepção que a gente tem das listas que as pessoas divulgam são de coisas externas, né? Quero comprar um carro, quero emagrecer 20 quilos, quero fazer plástica, quero, né? Sei lá, coisas só ligadas à matéria, né? E às vezes poucas resoluções espirituais. Mas talvez pelo que o Ekenas falou aqui, cada vez mais irmãos agora buscam, né, a mudança interna. Quem sabe eu estou enganado de uma maneira assim, bastante até positiva esse engano, né? Se muitas pessoas estiverem fazendo resoluções para o lado de se transformarem. Aí vocês colocam nos comentários depois aí se a sua lista de ano novo tem só resoluções externas ou se tem muita resolução interna também. Interessante, porque eu não tenho o hábito de fazer lista. Não tenho o hábito mesmo de fazer lista de prioridades, de nada. Mas estava pensando um pouco, né, no que o Ekenas falou e no que também foi discutido esta semana nos podcasts que eu estive. E ontem, em particular, a gente falou muito sobre consciência, sobre a consciência, né, consciência ativa. Porque quando a gente trabalha o despertar espiritual, a gente busca muito conhecimento. Então a gente lê a obra aqui, a gente lê a obra lá, e a gente pesquisa o palestrante aqui, o professor lá. Então a gente faz muito esse processo. E só que esse processo por si só, ele não faz nós melhorarmos. Ele só traz conhecimento, ele só agrega uma bagagem muito grande. E hoje o nicho de estudo e de espiritualidade, principalmente em plataformas como o YouTube, tem crescido de uma forma muito intensa. Claro que nós não vou citar aqui conteúdos, que tipo de conteúdo está sendo produzido, porque aí nós estaríamos numa queda, às vezes, de braço, assim, um pouco desnecessária. Mas falávamos assim, quando a gente pensa em despertar de consciência, que é o que o Ekenas está falando aqui, é aquele livro, aquela mensagem, aquela frase que a gente lê e que a gente aplica na nossa vida, né? Que faz realmente que a gente dê um salto de aonde estava para um novo patamar, com novas reflexões, com novas abordagens, às vezes não de imediato, mas fazendo a gente parar para pensar. Opa, será aonde que isso encaixa na minha vida? O que eu faço isso? O que eu faço aquilo? Então, quando a gente traz um conhecimento novo, seja de pessoas, seja de obras, então a gente, olhando com isso, então nossa consciência, sim, ela se expande e nós nos tornamos uma bola de luz, né? Porque iluminar-se não é algo externo para o interno. É a mesma coisa da lista de presentes, né, externa, o meu carro, trocar de carro, fazer isso. Não, iluminar-se é de dentro para fora, do ser espiritual para fora. Então, quanto mais conhecimento eu colocar aqui dentro, ativo no sentido de movimentar as forças, então a luz se expande. E a luz começa a sair de mim. Então começa o processo da iluminação de mim, daquilo que está em volta. Quando a gente fala de consciência, para mim eu vejo isso, o despertar da consciência, né? Sair desse patamar e estar numa consciência ampliada, com mais conhecimento, com mais tudo. É verdade.
Tanto é verdade, né, Jordelei, que numa mensagem que o título, quer dizer, o assunto principal que foi visto pela Caroline, né, é transformação do planeta, ele começa falando da nossa paisagem interna, né, de como a gente às vezes está buscando se comunicar ou buscando palavras para descrever o que a gente está sentindo, não consegue essa descrição, e aí de repente o que a gente sente é solidão, isolamento, né, angústia, e como isso tudo reflete então na nossa busca, né? É bastante significativo esse movimento que ele faz. E pensando, né, sobre essa visão interna e de que a gente tem que buscar então algo para mudar. E aí você citou o conhecimento, né? Esse conhecimento ele pode até ser o primeiro passo, né? Assim, então agora eu sei qual é o caminho, mas isso não é a mesma coisa que caminhar, né? Então eu peguei aquelas informações, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não é a mesma coisa de fazer. E é engraçado que o exemplo que me veio na cabeça é bastante prosaico de internet também, né? Eu estava assistindo alguns canais desses que ensinam a fazer receita de cozinha. E aí eu estava querendo uma receita de pão. E aí eu estava buscando, e aí eu estava olhando os comentários, que eu queria ver no comentário se a pessoa falou assim, eu fiz e deu certo, né? Então pode seguir essa receita que vai dar certo. E aí a quantidade de gente que estava comentando assim, a receita tinha quase 1 milhão de visualizações, né? É desse canal que bomba de gente, assim. E o rapaz que comanda o canal, ele chama Diego, e ele fala assim, muita gente vem no meu canal só para assistir eu cozinhando, mas a pessoa não cozinha de verdade, ou ela não pega a receita e faz. Ela só vem, fica vendo as receitas, fica assistindo a gente cozinhar e não faz. Aí ele estava estimulando a pessoa assim, faz, posta uma foto do seu prato com a hashtag eu fiz, né? Para eu ver quem está fazendo e quem não está fazendo. E era poucas pessoas que faziam, engraçado isso, né? Então a pessoa às vezes ficava lá horas assistindo os outros fazerem e não fazia, né? Para si mesma. O cozinhar eu acho que é o exemplo mais prático, né? Porque a gente precisa de uma certa forma se alimentar, não tem como não fazer isso. Até porque o corpo padece não estando alimentado. Agora, algo mais sutil, né? Eu vejo, por exemplo, eu fico impressionado toda vez que eu vejo o Robson falando, tô fazendo curso aqui, tô fazendo curso ali, e o cara não para de estudar 1 minuto. E toda vez que ele vem aqui para nos trazer um vídeo, ele traz sempre informações muito relevantes daquilo que ele está estudando, daquilo que está desenvolvendo. Ou seja, é colocar um pouco na prática toda a enxurrada de informação que chega, né? Claro que precisamos entender que a informação chega em nós de balde, mas entra de funil, né? Ou seja, não é todo aquele conhecimento que entra de uma vez só, ele vai tendo que ser filtrado por nós. E nesse ponto que o Oikenaz vem muito falando dessas transformações interiores, refletindo no exteriores, né? Mas não dá para dar spoiler daquilo que está por vir. É verdade, a gente tem que saber aplicar um pouco, né? A gente vai aplicando, na verdade, de uma maneira gradativa, né? Então, pegando o exemplo da cozinha, ninguém vai querer assistir uma receita, né, de macarrão, que é uma receita francesa difícil de executar, com uma série de passos delicados, né? Com uma série de questões, se o ingrediente está correto ou não, e fazer da primeira vez. Vai sair um biscoito duro e que ninguém consegue nem mastigar, né? Então a gente precisa mesmo de ter essa progressão, e só que muitas pessoas, né, ficam só na teoria. Então eu estava participando de muitos cursos que tinham a ver com ferramentas terapêuticas, né? E os próprios professores falavam, olha, criou-se uma barreira, né? Tá muito difícil lidar com essa barreira de muitas pessoas que só assistem tudo e não treinam, né? Então, a pessoa aprende, por exemplo, a aplicar reiki, ou aprende a fazer uma aromaterapia. Só que a pessoa faz isso, compra os óleos e os óleos ficam lá no armário. Aprende a aplicar reiki e nem faz a citação dos 5 princípios do reiki, e às vezes não aplica nem nela mesma, né? Que é uma coisa que ela poderia fazer todos os dias para o bem dela. Então,
tem toda um ferramental, né, que a gente não utiliza, e às vezes a gente sabe, e à medida que aquilo cai no esquecimento, é como se eu não honrei aquele conhecimento. Então, uma das coisas que eu faço, eu tento aplicar todos os dias, às vezes uma vez por semana, eu coloco em dia os outros dias, já me disseram que isso não é muito correto, mas às vezes foi o jeito que eu consegui aplicar, né? É ter uma lista, que não é essa lista de fim de ano, é ter uma lista que é feita todos os dias e que eu faço um balanço toda semana. Como que é essa lista? Nessa lista aprendi com Jerônimo Temer, que é um coach. Então sempre eles ensinam honra a fonte, né? Com quem que você aprendeu isso? Então estou falando, aprendi isso com Jerônimo. E ele ensinou a fazer uma coisa que chama folha de produtividade A, que é uma coisa bem simples, que na véspera ou no começo do seu dia você pensa 3 a 5 coisas que são as prioridades do dia. O que eu tenho que fazer hoje, e não pode passar de hoje. O que é importante hoje. Né? Então, por exemplo, hoje eu tinha que organizar umas coisas aqui da casa onde eu tô, eu tinha que organizar as minhas roupas, tinha que gravar com o Jordelei, depois eu tenho o atendimento, depois tem a live do portal. Então foram as minhas prioridades, eu já organizei meu dia pensando assim, hoje esse é o foco. Eu fazer essas coisas é o meu foco de hoje. E no fim do dia, eu listo uma coisa que eu aprendi e 3 coisas pelas quais eu fui grato. E isso é uma coisa muito importante, porque chega no final do dia, às vezes a pessoa está só remoendo tudo que deu errado. E aí ele explica assim, teve coisas boas no teu dia, por pior que o dia tenha sido. Então, por exemplo, você está no hospital com alguém doente, ou você está, né, numa situação financeira aflitiva. Teve alguém que te deu uma boa palavra, teve alguém que te ajudou, teve uma pessoa que te ofereceu, né, assim, licença na porta para você entrar antes. Teve coisas que às vezes você nem prestou atenção na hora, mas que você tem como mover energia de gratidão ali. E aí você vai para a cama com essa vibração. Poxa, o meu dia teve coisas boas. Pode ter sido difícil, pode ter sido duro, pode ter doído, mas agora eu vou para a cama, me preparar para o próximo dia com essa vibração de uma energia de, poxa, Deus me deu coisas boas também, sabe? E isso fez uma grande diferença na minha vida. E é uma coisa boba, é uma coisa que você pega uma folhinha de papel e faz em 5 minutos. Mas que muda a tua vibração. Então, muitas vezes, tudo isso que a gente discute aqui no canal sobre reforma íntima, resume simplesmente isso. Quais são as ferramentas para você mudar a tua vibração? Mudar a tua vibração de angústia, rebeldia, desejo de vingança, raiva, medo, para uma vibração de, não, Deus me dá coisas boas, eu sou filho de Deus, eu sou luz, eu vou conseguir superar as coisas que estão difíceis, né? E aí vai fazer uma grande diferença no teu dia. Interessante, porque tem exatamente o último parágrafo que a gente escutou aqui da mensagem do mentor. Ele começa assim: hoje o nível de solidariedade, de amor e de esperança espalhada no globo aumentou de forma inimaginável, né? E isso, por exemplo, dessa informação que tu trouxe para nós aqui do Jerônimo Temer, isso é compartilhar, isso é ser solidário com o conhecimento que tem e passando aos outros, né? Então, acho que a gente precisaria olhar a sociedade com um olhar mais amoroso, ver os avanços lindos que todos estão tendo, porque estamos tendo muitos avanços importantíssimos em todas as áreas, e não se fixar no negativo mesmo, ver a mudança total. Dessa forma, acho que a gente pode se encaminhar já para o encerramento dessa mensagem aqui, desse trecho, desejando a vocês muita luz, muita paz e uma semana abençoada, o restante da semana abençoado pra caramba. Fiquem com Deus, paz, luz, nos vemos.